Então, gente, no canal, gente, hoje a gente vai ver uma animação. Meu pai me dá inseto para comer. Vamos ver, gente. Vamos ver qual é o nome dele. Oi, pessoal. Meu nome é Mark e tenho 15 Oi, Mark, tudo bem? anos. Vocês já se encontraram com alguém que fica incomodando com frases do tipo: eu sou vegano, você deveria experimentar também. Eu só como coisas de origem vegetal. Você deveria ser vegano também. É chato demais. Mas isso não chega a ser um problema se comparado à dieta que meu pai fazia e ao que ela causou. O que, Mark? Era uma noite bonita e eu estava dormindo tranquilamente e sonhando com comida. Não ria, mas eu sentia como se estivesse em outro mundo, cercado de comida. As batatas fritas brotavam do chão e, em vez de flores, havia hambúrgueres. Havia um rio por perto e ele era gaseificado, igual refrigerante. Mas, de repente, minha paz foi interrompida por um barulho. Ok, galera. Então, galera, eu já entendi. Essa é a história de um menino que é forçado a comer insetos todos os dias. Então, galera, tem algumas coisas nisso reais, viu? Então, galera, se inscreve no canal. E eu acordei. Ouvi alguma coisa chacoalhando no meu quarto e pensei que vinha do duto de ventilação. Fiquei um pouco assustado, mas saí da cama mesmo assim e resolvi descobrir o que estava acontecendo. Eu fui até a grade e, quando me abaixei para olhar para dentro, um grande gafanhoto voou em direção à minha cara e começou a voar ao redor do meu quarto, batendo em todas as paredes. Eu juro que pensei que teria um ataque cardíaco de tanto susto. Eu torci para que tudo não passasse de um pesadelo e que em breve eu acordaria e voltaria para o meu mundo de flores, de hambúrguer, mas não. Aquela era a minha realidade. E insetos diferentes já fizeram parte da minha vida durante meses. Tudo começou quando meu pai passou a ter problemas de saúde. E olha, isso já era esperado. Ele viveu um bom tempo comendo porcarias e ganhou muito peso ao longo dos últimos anos. O papai comia tudo em quantidades enormes e detonava um pote grande de asinhas de frango em 2 minutos. Então, quando os problemas começaram, os médicos o aconselharam a entrar em uma dieta. E, naturalmente, meu pai não quis fazer isso. Então, foi a médicos diferentes, até que um deles mostrou todas as possíveis consequências, como câncer, diabetes e outras coisas do tipo. Aí, finalmente, a ficha dele caiu. Daquele momento em diante, nossa família toda passou a se alimentar de forma mais saudável. Minha mãe e eu fizemos isso para apoiar o meu pai. Principalmente porque isso não fazia mal algum, só fazia bem. Nós preparávamos uma menor quantidade de comida e começamos a comer mais verduras e legumes. Meu pai até começou a se exercitar para voltar à forma física que tinha alguns anos atrás. Mas não importa o que ele fizesse, nada acabava com a ansiedade e o medo que ele tinha de ter alguma doença no futuro. Então, ele passou a ficar muito tempo navegando na internet, procurando uma forma de prevenir aquelas doenças. Aí, certa noite, ele chegou em casa com algo bem inusitado. Ele colocou uma tigela plástica em cima da mesa e tinha alguma coisa viva dentro dela. Parecia um grilo. E aí, ele começou a explicar o que pretendia fazer. Ele tinha lido na internet sobre uma tal de dieta quitina, ou algo assim. Essa dieta ajudava a conter o crescimento de células cancerígenas, a abaixar o colesterol e tinha mais 1 bilhão de vantagens. Mas a verdade é que, para fazê-la, você precisa comer insetos. Eu não acreditava que meu pai... Então, galera, esse é o Marquinhos e para fazer a dieta cancerígena que fez um montão de... Ele tem que comer insetos. Coloque aí nos comentários se você fazeria essa dieta ou não, viu? Aí tivesse mesmo coragem de fazer aquilo. Parecia pegadinha. Eu realmente queria levantar, encontrar a câmera escondida na cozinha e depois dar boas risadas daquela situação toda. Mas era verdade. Aí, meu pai tentou nos convencer a pelo menos experimentar. Ele disse que nos países asiáticos aquilo era considerado um prato comum. Tá bem, eu e minha mãe topamos experimentar aquela comida exótica e depois pensar sobre aquilo. Então meu pai começou a cozinhar. Meia hora depois, ele colocou alguns quilos na minha frente. Os temperos estavam com um cheiro ótimo e abriram meu apetite, mas a aparência do prato era horripilante. Aí, eu peguei o grilo com a mão e me preparei para experimentá-lo. Naquele instante, senti como se estivesse na beira de um precipício, de onde tinha que pular para cair em um mar profundo. Eu só olhei para baixo e senti medo.
mas eu sabia que quanto mais eu pensasse, com mais medo ficaria. Então joguei o grilo na boca e comecei a mastigar. Um segundo depois, fiz uma careta. Não era o gosto, era a textura. Tive a sensação de estar comendo casca de ovo, ou algo do tipo. Meu pai não tirava os olhos de mim, esperando o meu veredito. Infelizmente, não dava para agradá-lo. Eu tinha detestado aquilo. Mas ao mesmo tempo, eu não queria magoá-lo, pois ele só estava tentando cuidar da sua saúde. Então, eu disse que era interessante. Isso mesmo, interessante. Acho que interessante se encaixa perfeitamente entre o repugnante e o maravilhoso. Mas minha mãe começou a elogiar meu pai e dizer que tinha gostado muito daquilo e que estava disposta a apoiá-lo no seu novo projeto de vida. Então, aconteceram grandes mudanças na alimentação da nossa família. Agora, não havia nada na nossa geladeira que eu gostaria de comer. Só tinha grilos e outros insetos. Eu pedi a eles para comprarem comida de verdade para eu comer, mas... com Marquinhos. É bom demais para não comer salsicha, hambúrguer e batata. Por favor, pare do Marquinhos. Dê a comida pra ele. Não dê insetos. Parecia que meu pai ficou ressentido comigo por eu não o apoiar. E não parava de tentar me convencer de que comer insetos era muito bom. Então, eu passei a comer fora de casa. Infelizmente, eu não tinha dinheiro para ir a um restaurante normal. Então, eu comia mais no McDonald's. Depois de algumas semanas, comendo esses lanches, notei algumas mudanças no meu... McDonald's é muito bom! Bem, Marquinhos! Você fez isso, mas ao mesmo tempo eu fiz errado, porque você vai ficar gordinho. meu corpo. Não faz. Pois é, eu comecei a engordar. Depois de 14 dias, minha barriga cresceu e comecei a ter papada. Claro, meus pais perceberam e brigamos feio pela primeira vez. Meus pais ficaram furiosos com o jeito que eu estava me alimentando e por estar prejudicando minha saúde. Então, depois de um sermão educacional, eles pararam de me dar mesada. Eu tentei convencer minha mãe de que aquilo estava errado e que ela tinha de me dar alguma outra opção. Mas ela olhou para meu pai, que estava finalmente em forma, e ficou feliz. Então, eu não tive apoio nenhum. Eu sabia que isso não duraria muito e pouco depois minha paciência acabou. Uma noite, enquanto meu pai estava preparando o jantar, ele deixou uma caixa de insetos cair. E parece que não conseguiu pegar todos eles. E foi por isso que tive aquele pesadelo com um gafanhoto gigante me aterrorizando. Naquela noite, eu corri para o quarto dos meus pais e os acordei aos berros. Nós começamos a brigar de novo. E eu disse que não aguentava mais viver assim. Mas meu pai não estava nem aí. Pesadelo de grilo gigante não é normal. E ele não iria voltar atrás, pois pensava que nós teríamos problemas de saúde se voltássemos a comer como antes. Aí, eu dei um ultimato a eles. Ou eles me davam liberdade para comer o que eu gostava, ou eu começaria uma greve de fome. Como esperado, meu pai nem se importou com essa ameaça. Ele pensou que eu estivesse blefando, mas na manhã seguinte, eu não tomei café da manhã. Quando voltei da escola, não almocei. E à noite, nem desci para o jantar. Tenho que admitir que na hora do almoço eu já estava morrendo de fome e percebi que não aguentaria fazer aquilo por muito tempo. Então bolei um plano e eu pedi ajuda aos meus amigos. Eles levariam sanduíches para mim na escola e eu montaria um estoque de comida no meu quarto. Aí era só fingir que eu estava ficando desnutrido e depois subir para o quarto e comer um sanduíche de atum debaixo do edredom. Passado alguns dias, eu senti que poderia ganhar aquela parada. Naturalmente, nenhuma mãe suportaria ver o filho passar fome. Então, ela começou a me ajudar também. Ela parecia cansada de comer insetos e queria mudar alguma coisa, mas estava com medo de chatear meu pai. Mas eu era o herói e podia mudar tudo. Sim, nem todos os heróis usam capas. Alguns passam fome. Mas meu plano não deu muito certo, pois eu deveria estar perdendo peso com minha greve de fome. Só que meus jantares secretos à noite impediam que isso acontecesse. Aí, uma semana depois, meu pai desconfiou de que eu estivesse enganando ele. Entrou no meu quarto e começou a vasculhar as minhas coisas. E, infelizmente, ele encontrou meu estoque de comida. Tivemos uma briga feia e meu pai gritou com a minha mãe feito louco. Nós nem tivemos a chance de dizer nada. Estava na cara que meu pai estava totalmente obcecado por aquela dieta e que não estava afim de ceder. Mas mesmo assim, eu me recusei a comer insetos. E a partir daquele instante, eu comecei uma greve de fome de verdade. O fato é que eu não tinha mais chance alguma de comer. Meu pai inspecionava meu quarto e minha mochila 2 vezes ao dia. Então, eu só comia na escola, quando meus amigos levavam alguma coisa para mim. Esse regime surtiu efeito dentro de uma semana. Minha pele estava pálida, eu tinha olheiras e meu estômago estava sempre doendo. E ficava roncando o tempo todo, como se houvesse um trovão dentro da minha barriga.
Eu até perdi peso, mas posso afirmar que essa é a pior forma de perder peso. Então não faça isso. Estava prestes a desistir e a comer os malditos insetos, mas uma coisa ruim aconteceu. Eu estava sentado na sala de aula, esperando ansiosamente que o sinal tocasse, para que eu finalmente pudesse ir à cantina comer alguma coisa. Eu estava me sentindo péssimo e muito fraco. Então, quando levantei da cadeira, minha visão escureceu. Eu não me lembro de mais nada. Eu desmaiei na sala de aula e acordei com a enfermeira da escola apontando uma lanterna para dentro dos meus olhos. Eu fui levado à enfermaria e ela começou a me encher de perguntas. Eu já não aguentava mais e tive que contar para ela que estava passando fome. Isso causou sérias consequências. Minha professora acionou o conselho tutelar, que iniciou uma investigação. Eles poderiam tirar a minha guarda dos meus pais e procurar outros tutores para mim. Eu fiquei com medo disso e implorei para que eles me deixassem ficar com meus pais. Agora, uma vez por semana, o inspetor vem à nossa casa para checar se eu estou me alimentando bem e se tem alguma comida na geladeira. Meu pai pediu desculpas para mim, disse que sentia muito e que queria só o meu bem. Eu também sinto muito por ter sido necessário que algo ruim acontecesse para ele finalmente se dar conta de que estava errado. E espero que isso nunca mais aconteça e que tudo fique bem na nossa família. Agora, tenho que ir ali comer um bife suculento. Então, é hora de me despedir. Obrigado por assistir minha história até o fim. Os seus pais